Imagine o mundo antes do dilúvio. Você já se perguntou sobre os mistérios escondidos nas páginas antigas da Bíblia? Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante para explorar um capítulo intrigante e misterioso da história bíblica: o período antediluviano. Este é o canal acima da Inspiração 7, onde desvendamos os segredos e mistérios por trás das Escrituras Sagradas. Fique conosco e descubra o que a história tem a contar. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo, pois este é apenas o começo de uma jornada épica rumo às raízes dos mistérios bíblicos. Vamos começar. Antediluviano é um termo que se refere ao período que ocorreu antes do dilúvio, um evento catastrófico descrito na Bíblia. A palavra é composta por duas partes: ante, que significa antes, e dilúvio, que se refere a uma inundação ou grande tempestade de água. Portanto, antediluviano significa literalmente antes do dilúvio. O que foi o dilúvio? O dilúvio foi um grande e intenso período de chuva que durou muito tempo. De acordo com a Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, Deus enviou esse dilúvio porque as pessoas estavam fazendo coisas más. Quando a chuva começou, ela não parou por 40 dias e 40 noites. O termo antediluviano é frequentemente usado para se referir a esse período específico da história bíblica, caracterizado pela corrupção humana e pelo dilúvio. É uma palavra que se tornou comum na história religiosa e é usada para descrever a era anterior a esse evento cataclísmico. Entendendo Gênesis 6:1 no 8. O contexto bíblico de Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 8, se refere a um trecho específico do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Esses versículos narram eventos importantes que ocorreram no período antediluviano, antes do dilúvio global. Aqui está uma análise mais detalhada desse trecho bíblico. O trecho de Gênesis 6, 1 a 8, aborda aspectos cruciais do contexto antediluviano, estabelecendo um cenário denso e repleto de significado para o evento épico do dilúvio. Inicialmente, a narrativa destaca o aumento populacional na Terra, sinalizando uma fase de rápido crescimento humano. Contudo, a atenção é rapidamente desviada para uma conjuntura singular: a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Embora o significado preciso dessas designações seja objeto de interpretações diversas, a sugestão de uma interação entre seres espirituais e humanos intensifica a atmosfera misteriosa e sobrenatural do relato. No ápice da narrativa, Deus emite uma declaração marcante sobre não contender com os humanos indefinidamente, sinalizando uma avaliação divina dos eventos na Terra. O centro da trama, entretanto, revela-se na descrição do aumento alarmante da maldade e corrupção que permeiam a sociedade terrena. Essa deterioração moral desencadeia uma resposta divina e Deus expressa arrependimento por ter criado a humanidade. A decisão divina é então anunciada de maneira dramática: um dilúvio devastador que purificará a terra do mal que a contaminou. No entanto, em meio à sentença divina, surge um raio de esperança na figura de Noé. Este homem encontra graça aos olhos de Deus, tornando-se o escolhido para a preservação da vida durante o cataclismo iminente. A corrupção da humanidade. O conceito da corrupção da humanidade refere-se à ideia de que, segundo a narrativa bíblica, a sociedade humana durante o período antediluviano, antes do dilúvio, havia atingido um estado de depravação moral e espiritual significativo. Esse conceito é derivado principalmente da passagem em Gênesis 6:5, que declara: "O Senhor viu que a perversidade do homem tinha crescido muito na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal." Essa afirmação bíblica descreve uma condição em que a humanidade, como um todo, se afastou dos princípios éticos e morais que Deus pretendia. Os pensamentos e intenções dos corações das pessoas eram continuamente inclinados para o mal, indicando uma falta generalizada de retidão e obediência aos padrões divinos.
Os Néfilim. A referência aos Nefilim é encontrada em Gênesis 6:1-4 na Bíblia, especificamente no versículo 4, que diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os heróis do passado, homens famosos. A palavra Nefilim é muitas vezes traduzida como gigantes em algumas versões da Bíblia. No entanto, a origem e a natureza exata dos Nefilim são temas que têm gerado interpretações e debates variados ao longo da história. A interpretação mais comum sugere que os Nefilim eram uma classe de seres sobrenaturais, ou seres humanos de estatura incomum, muitas vezes interpretados como descendentes de uma união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, mencionados nos versículos anteriores. Essa união é interpretada de maneiras diversas, incluindo a visão de que os filhos de Deus eram anjos caídos ou seres espirituais que coabitaram com mulheres humanas. A decisão de Deus de enviar o dilúvio. A decisão de Deus de enviar o dilúvio é uma narrativa encontrada no livro de Gênesis, especificamente nos capítulos 6-8. De acordo com a Bíblia, essa decisão foi motivada pelo aumento da maldade e corrupção na Terra durante o período antediluviano, antes do dilúvio global. A passagem em Gênesis 6:5 declara: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha crescido muito na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O dilúvio, assim, serve como um ato divino de julgamento e purificação, destinado a erradicar a corrupção que havia se espalhado pela humanidade. Noé e a Arca. A história de Noé e a Arca, encontrada nos capítulos 6-9 do livro de Gênesis na Bíblia, é uma narrativa marcante que aborda o dilúvio, um evento enviado por Deus como resposta à crescente corrupção e maldade na terra. Deus escolhe Noé, um homem justo, para construir uma arca e preservar a vida durante o dilúvio iminente. As instruções divinas detalhadas para a construção incluem dimensões específicas e materiais resistentes. Noé obedece, levando consigo sua família e representantes de todas as espécies animais. O dilúvio começa com chuvas intensas que duram 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra e submergindo todas as montanhas. Após 150 dias, as águas começam a retroceder e a arca repousa sobre as montanhas de Ararat. Noé, sua família e os animais saem da arca, e Noé oferece um sacrifício a Deus em agradecimento. As consequências do dilúvio, conforme relatadas em Gênesis, abrangem uma série de transformações significativas na história e na teologia. O dilúvio, ao purificar a terra da corrupção, simboliza a renovação e a oportunidade de recomeço. A Arca de Noé, símbolo de salvação, destaca a proteção divina durante o julgamento. A aliança de Deus com Noé, marcada pelo arco-íris, promete misericórdia e preservação futura. O repovoamento da terra pelos descendentes de Noé marca o início de uma nova era. O impacto teológico e cultural transcende mitologias, influenciando diversas tradições religiosas. Essa narrativa, além de carregar lições morais, inspira reflexões sobre justiça divina, obediência e a promessa de renovação mesmo em face do julgamento. As consequências do dilúvio, portanto, proporcionam um rico substrato para a compreensão da relação entre Deus e a humanidade, marcada por elementos como salvação, renovação e a perene promessa de misericórdia. A mensagem espiritual do período antediluviano, conforme retratada na narrativa bíblica de Gênesis, transcende lições fundamentais sobre a natureza humana, justiça divina e a interação entre obediência e misericórdia. A corrupção generalizada destaca a necessidade de retidão moral e justiça, enfatizando que Deus não pode tolerar indefinidamente a maldade. A história de Noé exemplifica a importância da obediência como meio de encontrar favor divino em tempos de julgamento. A aliança de Deus com Noé, marcada pelo arco-íris, representa a promessa de misericórdia mesmo em meio ao castigo, sublinhando a harmonia entre justiça e graça divinas.
O dilúvio simboliza a necessidade de renovação espiritual e moral, oferecendo à humanidade a oportunidade de recomeço. A narrativa também alerta sobre as consequências significativas das escolhas humanas, destacando a responsabilidade diante de Deus. Essas lições espirituais continuam a inspirar reflexões sobre a natureza da humanidade, a busca pela retidão e a esperança de misericórdia divina. O período antediluviano, marcado pela narrativa do dilúvio encontrada em Gênesis, oferece uma profunda reflexão sobre aspectos fundamentais da condição humana e da relação com o divino. Em síntese, o período antediluviano transcende sua natureza histórica, proporcionando lições eternas sobre a natureza humana, a justiça divina, a graça em meio ao julgamento e a esperança de renovação espiritual. Essa narrativa bíblica continua a ecoar através das tradições religiosas, oferecendo insights valiosos sobre a condição humana e a relação com o divino. Em conclusão, o período antediluviano, exemplificado pela narrativa do dilúvio em Gênesis, destaca a dualidade entre a natureza humana corrupta e a possibilidade de redenção através da obediência e da misericórdia divina. A aliança estabelecida com Noé, simbolizada pelo arco-íris, representa a promessa de renovação e esperança, mesmo em meio ao julgamento. Essa história ressoa como um lembrete atemporal sobre as escolhas humanas, a responsabilidade diante de Deus e a possibilidade de recomeço espiritual. Espero que tenha gostado do nosso estudo sobre o período antediluviano. Agora, quero te incentivar a comentar, compartilhar pensamentos e sugestões para futuros vídeos. Se você tem algo a acrescentar, ou se há outros tópicos bíblicos que gostaria que eu explorasse, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.